Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Senhor, né, igreja? Hoje com uma palavra poderosa, com o tema tentação. Vamos refletir sobre este tema dentro da palavra, tá? Mas antes eu te convido para orar comigo. Eu oro daqui, você concorda daí, juntos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus justo, louvado e exaltado, nosso Pai, Rei dos Reis, aquele que não abandona, aquele que pega na mão. O mundo, o homem, o ser humano, igreja, pode até abandonar, mas o Senhor, Ele diz para mim e para você neste dia: eu não te abandono. Glórias a Deus, igreja. Eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto a presença do nosso Senhor. Louvado e exaltado, Rei dos Reis, Pai Todo-Poderoso, Dono do ouro, da prata. Glórias a Ti, o poderoso Juiz dos juízes. Ó Senhor, seja conosco nesta quarta da bênção. Usa a minha vida, Pai, como ferramenta viva em Suas mãos. Fala comigo, fala com a Sua igreja, o que nós precisamos ouvir, Pai, não o que nós queremos. Repreenda todo mal, repreenda toda seta, toda feitiçaria, macumbaria, Pai. Toda feitiçaria em cemitério, encruzilhada, tudo aquilo, Pai, que veio para nos prejudicar, que seja anulado no reino espiritual e material, Pai. Que Satanás venha perder as forças neste dia, Pai, nesta noite, nesta manhã. Eu não sei que hora o seu povo está aqui ouvindo agora, Pai, mas que Satanás perca as forças, Pai. Que ele não consiga nos alcançar nem nos enxergar, Pai. Que volte por 7 caminhos tudo aquilo, Pai, que foi mandado para nós, Pai. Tudo aquilo que foi mandado para destruir ministério, tudo aquilo que foi mandado, toda palavra de maldição, Pai, seja anulado no reino espiritual e material, Pai, que volte por 7 caminhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que estava amarrado, Pai, que venha ser liberado, Senhor, aleluia, Pai, toda mentira, Pai, toda mentira caia por terra, e que prevaleça a sua verdade, a sua justiça, Pai, na terra. O Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor é um Deus de justiça, Pai. Que a sua justiça nos alcance neste dia, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. A presença do Espírito Santo, a presença do nosso Senhor é muito forte aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus, o Senhor seja louvado, exaltado. Os planos de Satanás são frustrados. Declara a igreja comigo, os planos de Satanás são frustrados na minha e na sua vida, igreja. Amém, glória a Deus, graças a Deus. A palavra de hoje está em Lucas 4, do 1 ao 13, quero ler com vocês aqui. Deu um pouquinho de pigarro aqui. Vamos lá. Jesus é uma palavra conhecida, tá? Mas vamos refletir nessa palavra, igreja. É necessário.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande esta pedra, se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Vamos seguir, igreja. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo isso foi me dado. Tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Igreja, que palavra tremenda é essa? Se Jesus foi tentado, igreja, nós não seríamos? Sim, igreja, nós somos tentados. Principalmente quando o inimigo sabe que o Senhor tem um plano na nossa vida, né? Quando ele sabe que algo bom ali pode acontecer, ele faz de tudo para desviar essa pessoa do caminho do Senhor. E é desse jeito que ele faz, igreja. Ele apresenta bandeja. Eu falo que o diabo, que o inimigo, ele apresenta bandeja. Deus tem banquete para mim e para você. Mas Satanás te tenta com bandejas. Que a hora que você analisa, que você olha, parece que é perfeito. Que é aquilo que vai te tirar de tal situação. Mas aí a gente tem que analisar. Isso aqui que eu tenho que decidir. Vai me aproximar de Deus? Ou vai me tirar de perto do Senhor? Vai desagradar a Deus? Nós temos que ter sensibilidade para saber se aquilo é de Deus ou não, igreja. Se Deus te fez uma promessa, se Deus mandou você ficar num determinado lugar, cuidado, igreja, para aquilo que vai te tirar dali. Eu fui tentada estando desempregada há alguns anos atrás. Deus falou para mim, não saia da cidade, né? Deus me falou ele me deu sinais. Igreja, eu recebi proposta alta, que parecia uau, né? Com cargo bom, acima do que eu tava, um cargo de liderança, entendeu? Mas eu falei, não é isso que o Senhor quer. Cuidado com as bandejas de Satanás, cuidado com aquilo que te tira da presença do Senhor, cuidado com as influências, cuidado com as reuniões da qual você tem participado. Guarda a sua boca e o seu coração para não pecar contra o Senhor. Porque a partir do momento que você começa a dar brecha, Satanás ele vai chegando cada vez mais perto, e quando viu ele já tomou conta. E ele conhece a palavra, igreja. Ele conhece, viu aqui, ó, tentando enganar com a própria palavra. Mas nós temos que ter o Espírito Santo e o discernimento
para rejeitar o inimigo. Entende? É igual quando a gente está num propósito. Vou dar um exemplo aqui do dia a dia, simples. Vai começar a fazer uma dieta. Começa a surgir um monte de convite, um monte de aniversário, um monte de situação para te pôr à prova mesmo no seu propósito. Se você não consegue vencer uma dieta, você vai vencer o quê? Se no básico você não consegue. Nem só de pão viveu o homem, igreja. Se no básico você não está conseguindo rejeitar, vou abrir essa exceção e começa a abrir uma exceção aqui, uma exceção ali, daqui a pouco já desandou o seu propósito. Se você não consegue ter um propósito ali, um compromisso com você mesmo, como que você quer ter outros compromissos mais sérios? É importante você cumprir o seu compromisso com você mesmo. Você é importante. Se você faz um compromisso de uma campanha, de orar a Bíblia, de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, 30 minutos que seja por dia, e você não está conseguindo. Esse compromisso que envolve você e o Senhor. Se você não está conseguindo orar uma vez por dia, tá com distrações, isso aí o Satanás está envolvido. Ele está te distraindo. Cuidado, igreja, com as distrações, com as bandejas. Aí você tem que analisar essa aliança que você está fazendo com essa pessoa. Essa pessoa serve a Deus? Como que é a vida dela? Porque não dá para ter isso daqui, ó. Não dá. Se é algo que vai te afastar da presença do Senhor, você acha que Deus está nesse negócio, que Deus está nessa situação? Não, e depois não reclame. Não reclame, igreja. Quantas vezes o Senhor te dá livramento? Quantos livramentos? Mas chega um ponto que às vezes você não quer ouvir mais ninguém. Não pede nenhuma orientação para uma liderança. E sai tomando as decisões por si próprio. Cuidado, igreja. Cuidado. Cuidado com a tentação que te afasta do propósito, da promessa do Senhor, igreja. Cuidado. Essa é a palavra de hoje para mim e para a sua vida. Tema ao Senhor, igreja. Tema ao Senhor. Cuidado com as influências. Cuidado com a roda dos escarnecedores, igreja. Essas amizades, essas reuniões estão te afastando, te aproximando do Senhor. Satanás não brinca, igreja. Ele vem para matar, roubar e destruir. Amém? Cuidado. Para quando você perceber, já não está mais na presença do Senhor. É o que eu disse aqui, né? Igreja, Deus, ele não abandona ninguém. O Senhor não abandona ninguém. Somos nós em que abandonamos ele. Ele está sempre ali, ó. Pegadinho na nossa mão. Sempre pronto. Amém? Glória a Deus, graças a Deus por essa palavra. Tenha discernimento, peça sabedoria nas decisões. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitiu, estarei de volta com mais uma Quarta da Bênção. Deus te abençoe.